Agora a gente volta para Brasília porque o presidente Lula já chegou ao Palácio do Planalto. Ele estava numa agenda fora, tinha ido a Goiânia, já voltou a Brasília, já foi para o Palácio do Planalto. Chamo aqui Jussara Soares, na expectativa, né, Jussara, de haver então o encontro, a reunião de Lula com os ministros todos envolvidos nesse escândalo, que se é que dá para dizer assim, nesse suposto escândalo de assédio sexual dentro do governo, Jussara. Exatamente, Débora. Fica a expectativa aí pela definição dessa, afastamento ou demissão do ministro Silvio de Almeida após essas denúncias que foram trazidas ontem pelo site Metrópolis. Entre as vítimas, né, que teriam feito a denúncia, ao omitiu confirmado, estaria a ministra Aniele Franco, que, importante a gente dizer, ainda não se manifestou publicamente, mas já conversou com outros ministros do governo. Nesta reunião que acabou de começar, o presidente Lula está conversando com ministros da área jurídica. Então, a gente está falando do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que está conversando também com o Jorge Messias, da AGU, com o ministro também Vinícius Carvalho, da CGU, da Controladoria Geral da União. Também estão presentes as ministras Esther Dweck e Cida Gonçalves. Por que isso é importante? Porque é preciso ouvir também da voz as mulheres do governo, que ocupam o primeiro escalão deste governo. Aí o presidente Lula também deve conversar pessoalmente com o ministro Silvio Almeida e com a ministra Aniele Franco. Bem, fica toda essa expectativa, Débora, porque como você e a Renata Varandas já nos contaram aqui desses bastidores, que há ali esse constrangimento no governo e que há uma decisão, um indicativo aqui, que de fato Silvio de Almeida deixe o governo para que ele possa se defender, enquanto afastado do governo, perde o cargo enquanto as investigações avançam. Importante a gente dizer que essas denúncias foram feitas, essa ONG Me Too, que trata da violência contra a mulher, mas é preciso também fazer uma apuração na Polícia Federal, própria Comissão de Ética Pública da Presidência já está nesse caso. Então, é um caso muito complexo. Fica agora aguardando essa primeira decisão do presidente Lula. Ele já deu o recado que é inadmissível, né? Que não tem espaço no governo para ninguém ali acusado de assédio. Então, é uma questão muito grave, como você disse, muito sensível e ainda dá para dizer que bastante lamentável que dois ministros da área social do governo, que tem uma história de luta pelos direitos humanos e também pela igualdade racial, estejam nessa situação. Eu chamo rapidamente Renata Varandas para a gente compor esse papo, Renata, porque você está fortemente se dedicando a essa apuração e tem também, né, as informações sobre a expectativa dessa reunião e por que a escolha desses participantes, hein, Renata? Pois é, Débora, eu estava até aqui trocando mensagens com uma pessoa do governo falando que o clima é muito desagradável e muito desconfortável. Mas é isso, essa reunião precisa acontecer antes para que o presidente esteja munido de todas as informações. O que acontece é que as fontes dizem para a gente que o presidente quer se cercar bem de todas as informações, como o AGU, o CGU e o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça estão desde o início dessa história, eles estão muito envolvidos com tudo isso. O presidente Lula, ele quer ouvir de todo mundo e foi como a Jussara disse, é preciso também incluir as mulheres nisso, né? Então, a gente tem a ministra Cida, né, das mulheres, Cida Gonçalves, e a gente tem a Esther Dweck. A Esther é muito amiga da Aniele Franco. Elas são muito próximas, então acho que também o presidente gostaria de ouvir da Esther, até mesmo, provavelmente, para saber se a Esther já tinha ouvido algo nesse sentido, se a Aniele já havia comentado com ela algo nesse sentido. E agora, de fato, a gente fica numa expectativa para essa reunião, porque vai ter essa reunião, depois o presidente vai falar com a Aniele e depois vai falar com o ministro Silvio Almeida. Então, acho que ainda vai se estender
um pouquinho aí até a gente conseguir saber o que de fato vai acontecer. Agora, pelo que eu estou ainda conversando aqui com as pessoas, Silvio Almeida continua com a mesma posição. Parece que ele ainda não foi convencido, não, de colocar o pé no freio e pedir para sair, não.